Pai de infinita bondade, auxilia todos nós que estamos aqui presentes nesse momento, em torno desta casa, em torno dessa oportunidade de mais uma vez estudarmos o Evangelho, refletirmos sobre ele. Que nós estejamos aqui de corações abertos, humildemente, buscando o entendimento de nós mesmos, buscando nos conhecer, buscando olhar para as nossas iniquidades, pois só aquilo que nós conhecemos e aceitamos é que conseguimos mudar. Que o nosso anjo da guarda esteja sendo ouvido nesse momento por cada um de nós. Ele, mais do que ninguém, nos conhece profundamente e, sendo um espírito mais evoluído que nós, conhece aquilo que nós necessitamos fazer conosco mesmo. Que nós estejamos de mãos dadas com ele nesse momento. Que assim seja. Do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, nós vamos conversar hoje no item 16, a indulgência. Espíritas, hoje queremos falar da indulgência, esse sentimento tão dócil e fraternal que todo homem deve ter com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos do outro, ou, se os vê, evita falar neles, divulgá-los. Ao contrário, encobre-os para que só delas sejam conhecidos. E se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta a abrandá-los, mas uma desculpa plausível, séria. Nada daquelas desculpas que, tendo ares de atenuar a falta, na verdade a ressaltam com pérfida habilidade. A indulgência nunca se ocupa dos maus atos do outro, a menos que seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de atenuá-lo tanto quanto possível. Ela não faz observação chocante, nem traz repreensões nos lábios, apenas conselhos, no mais das vezes velados. Quando lançais críticas, que conclusão se pode tirar de vossas palavras? Que vós, que censurais, não fizestes o que repreendeis, que sois melhores que o culpado. Ó homens, quando julgareis vossos próprios corações, pensamentos e atos, sem vos ocupar do que fazem vossos irmãos? Quando abrireis vossos olhos severos apenas para vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes com os outros. Pensai naquele que julga, em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, em consequência, sempre desculpa as faltas que censurais ou que condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos. E vós, que gritais tão alto, anátema, talvez tereis cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, reergue, acalma, enquanto o rigor afasta, desencoraja e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, hoje, entrando nesse assunto tão importante que é o assunto da indulgência, né? Esse tema que faz com que a gente debruce sobre as nossas atitudes e comece a reflexionar o quanto a gente já conseguiu avançar no aprendizado do que Jesus nos ensinou. O cristianismo traz para todos nós uma forma sublime de aprendizado, aonde a gente aprende a como olhar uns para os outros. A doutrina espírita, ela traz para nós esse aprofundamento nessa visão do cristianismo, fazendo com que os nossos olhos
eles sejam realmente preparados para olhar aquilo que a gente tem disponível com o intuito de aprendizado da nossa parte, né? E quando a gente vai desenvolvendo cada vez mais esses valores morais, a gente aprende a olhar para certas situações e olhar com essa compreensão tão importante que ele está falando aqui para nós, aonde a gente procura trabalhar uns pelos outros, porque quando ele traz aqui para nós que a gente não vê os defeitos do outro, não significa que a gente deva ignorar os erros alheios. Que ele está colocando de uma forma que é muito profunda essa reflexão de não ver, porque senão o mal predominaria. Quando a gente faz isso, a gente está colaborando com o mal, e obviamente que a indulgência jamais seria isso. A indulgência, ela faz com que a gente veja, mas veja com o olhar correto, compreendendo que a criatura que ainda apresenta aqueles desalinhos, ela está numa fase, numa etapa da sua evolução moral da ignorância, mas que ela precisa de auxílio, como todos nós, obviamente, A gente está falando da criatura, mas todos nós nos encaixamos nisso. Então, indulgência não é cegueira, indulgência não é a gente abdicar de valores morais, porque senão a gente não chegaria aonde a gente deve chegar se a gente abdica disso, porque nós temos que aprender a discernir as situações do mal e do bem, porque sem esse discernimento nós não vamos educar as nossas mentes para agir corretamente. Mas muitas vezes a gente se ocupa dos defeitos do outro como uma fuga de olhar para nós mesmos, Mas eu acho interessante que a gente tem uma habilidade muito grande de torcer o entendimento daquilo que é trazido para que a gente possa evoluir. E às vezes a gente olha mundo afora, vê certas situações onde as criaturas conhecem a mas elas aplicam somente no exterior, no interior elas não aplicam. A gente vê certas situações no mundo que chamam tanta atenção da gente, quando às vezes a gente vê algo que é ilícito e a pessoa, a criatura, até às vezes fala, não, meus filhos não podem fazer isso, não podem passar por isso, mas os filhos dos outros não tem problema, E a gente vê o quanto o nosso planeta realmente está chegando num momento de separação, de divisão, porque a gente vê coisas tão absurdas, a mentira predominando pelas mãos das criaturas às vezes até que se dizem cristãs, mas que por sede de poder, pela visão ainda extremamente materialista, tem essas atitudes equivocadas, tem esse olhar equivocado, mas a gente que conhece a doutrina espírita passa a ter uma responsabilidade extremamente maior, porque quem conhece a doutrina espírita sabe das consequências dos nossos atos
e sabe principalmente da consequência do conhecimento que nós já dispomos. A consequência, obviamente, é um aumento na nossa responsabilidade. Então, a gente está falando, por exemplo, dos defeitos, que ele está colocando aqui para a gente, que não vê os defeitos do outro, ou se o vê, evita falar neles, divulgá-los, E é óbvio, que a gente não pode, em hipótese alguma, se afastar do âmbito da caridade, mas a gente tem que compreender que tudo no reino de Deus é um conjunto, e a gente tem que aprender a realizar esse não ver da forma correta. E isso para nós é algo que vai demandar um grande esforço, um grande processo de educação nosso como espírito, porque a gente muito facilmente caminha para essa cegueira que a gente está falando, aonde a gente não quer ver aquilo que às vezes é óbvio, e em hipótese alguma, ele está aqui colocando que a gente não pode conhecer os defeitos do outro, porque logo na frase seguinte ele coloca que ao contrário encobre-os, para que só dela sejam conhecidos. Se vai ser conhecido nosso, e se a gente compactua, a gente obviamente está compactuando no mal. Então a gente tem esse dever moral de transformação íntima, porque a gente identificou esses defeitos, esses desalinhos, e aí a gente vai trabalhar para modificação do outro, pontuando. Eu gosto muito de pensar no exemplo de Jesus com a mulher adúltera quando ela ia ser lapidada, porque Jesus enxerga tudo que está nela, não destaca, auxilia todos aqueles que estão presentes naquele momento, mas tem uma conversa mental íntima com aquela mulher. E às vezes nós temos essa oportunidade de sermos sinceros uns com os outros quando a gente percebe certos atos, Então às vezes a gente percebe um ato na infância do furto e a gente às vezes deixa passar, e no futuro essa criatura que convencionou na sua mente que poderia ser algo natural, ela se transforma no que a gente vê, e que a gente vê presídios repletos, por essas situações que são, na verdade, falta de educação das criaturas. A gente muitas vezes observa a preocupação em dar essa liberdade para as criaturas, de fazer o que querem, e a gente vê essas consequências funestas para esses próprios pais, educadores, que realizam esses atos, porque ação e reação, quando a gente confronta a lei divina, faz com que a gente sofra essas consequências mais cedo ou mais tarde. Se for uma ação no bem, colhe-se o bem. Se for uma ação no mal, com certeza a gente vai colher o mal. Então, se nós não nos auxiliarmos, nós somos corresponsáveis, E eu acho que nós temos que saber interpretar muito bem o que ele está colocando aqui como indulgência, no sentido de saber aplicar ela da forma correta e jamais tamponando ações que podem trazer mal. Então, a gente
tem que ter, né, essa ação fraterna, que é a ação que ele está colocando aqui, porque a ação fraterna é uma ação de irmandade, mas o verdadeiro irmão não é aquele que aceita, né, todos os equívocos da criatura, pelo contrário, é aquele que auxilia a criatura a não cometer mais aqueles atos, que é o que Jesus traz para a gente no trecho do Boa Nova, aonde ele fala que ele ensina a gente a combater o pecado e não o pecador. Mas não significa que o pecador, ele não precise saber o que é o pecado que ele está realizando, né? Porque senão fica aquela lacuna, né? A gente vai combater o pecado, mas a gente não faz nada com o outro. E aí eu remeto novamente àquilo que eu falei da mulher adúltera, né? Jesus falou para ela, vai, não peques mais. Então ele foi indulgente, mas ele vai ali no ponto focal da situação e apresenta a realidade para o espírito. Então é a mesma coisa a gente quando tem certas oportunidades, né? A gente vai agir de que forma? Qual vai ser essa nossa atitude? Então, essa severidade que o Espírito Protetor, né, que José está trazendo aqui para nós, é uma severidade com a nossa intimidade, inclusive também no sentido de ser indulgente com o outro, fazendo com que ele enxergue que aquilo que ele está fazendo está errado, né? Não tá correto, né? Porque é uma soma de valores que devem ser trabalhados por todos nós para que a gente progrida. Então, se a gente não trabalhar esse conjunto, a gente não vai progredir como humanidade.